Gente, eu vou pedir para a ID... A ID está falante hoje, né? Eu vou pedir para ela fazer a oração então de abertura. Tá bom, gente. Pode Vamos ser, ID? então. Pode, claro, claro. Vamos então fechando nossos olhos, serenando nossos corações, agradecendo mais essa oportunidade que temos desse grande aprendizado, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos mentores de cada um de nós, que possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para absorvermos o melhor do entendimento, o melhor das lições, e que possamos cada vez estar com o grupo mais unido em pró dessa missão que cada um temos. Agradecemos aos nossos professores, aos nossos colegas, e com muito amor e gratidão iniciamos nossos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Senhor, de qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Poxa, hoje estamos casa cheia, né? E queria dar as boas-vindas, temos aluno novo, né? Jorge, É. a Daniela, tá falando que ela não está escutando ninguém. Agora eu tô, vocês me escutam? Ótimo, bem, escutamos Oi, sim. Dani. Oi, eu saí e entrei de novo, mas eu tô no Então deu celular e aí eu não certo. consigo ver todo mundo. Legal, legal. Reza ajuda também, viu? Então, eu entrei bem na hora que vocês estavam rezando, acho que foi isso, então. Legal, legal. Ainda não tem o santo da internet, mas um dia vão inventar, né? Vai ser um cara que vai salvar a internet aí das interrupções, né? Mas, gente, muito bem-vindo. Hoje a gente tem um início de um outro módulo, né? É o terceiro módulo, e esse módulo já começa a entrar no conteúdo do Livro dos Espíritos, né? É um módulo que fala de Deus, e nós vamos ter aí 4 aulas pela frente para poder falar de Deus, né? Que é tão central e é tão importante para toda a compreensão, para toda a doutrina, né? E a visão de mundo que o Espiritismo nos proporciona, né? Então, eu vou agora compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, deve estar... lá se foi a tela. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, então hoje vamos falar sobre a existência de Deus, né? Então vão ser 4 tópicos, a gente falar da existência de Deus, depois a gente vai falar sobre as provas da existência de Deus, depois dos atributos de Deus, né? E finalmente sobre a providência divina, né? Então a gente vai ter bastante tempo de falar desse tópico. E aqui eu queria começar convidando vocês em duplas a conversarem nos próximos 6 minutos, né? Contando um ao outro qual é a sua ideia a respeito da crença em Deus. Tá ok? E para isso eu vou dividir vocês agora em duplas. Então, estamos em 16 agora, sendo que 4 não contam, né? Vamos tentar aqui fazer 8. Talvez a gente tenha que rearrumar algumas pessoas aí no meio do caminho. Na realidade, estamos em 14. 14?
sem contar eu, você e o Marco. Exato. Vamos ver. Mas Depois... tem o Fernando e a Fernanda. Tem o outro, né? Jorge, né? Tem o outro Jorge também. Eu já contei, já tirei ele. Fernando e Fernanda estão juntos, né? Nós estamos juntos. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver só aqui que ele me mostra quem está com quem. Eu vou tirar aqui... Só um minutinho que a gente chega lá. Ver se tem mais alguém aqui no lugar errado. Marco está com a Fernanda. Então, Fernanda e Fernando estão juntos. O Edson também. Vou botar o Rafa com vocês. Então, Oi, o que eu tenho que clicar? O que eu tenho que clicar? Eu esqueci de clicar alguma coisa. Eu só estou arrumando as duplas aqui. Porque... Ai, que susto! Pensei que eu tinha esquecido de clicar. Entra em pânico, Então, perdi alguma coisa. Então, a partir de agora, vocês vão ser chamados a se juntar às salas. É só apertar lá no Join ou a palavrinha que tiver em português. Tá bom? Até. Tem que apertar o Join. A Lali ficou? Não, também foi. Opa, ainda tem gente lá. Passou muito rápido. 6 minutos foram muito rápido. O tempo. Verdade. O tempo urge, né? Sempre passa rápido, essa é a sensação, né? Então a conversa estava boa, isso que eu posso deduzir. É muita conversa, né? Isso aí. Então, o pessoal deve estar chegando aí do além. Cortou na metade. Opa. Onde estou? O que houve? Sensação geral. Vocês estão de lado, assim, ó. E direito o celular. Direito o celular. Não, calma aí. Pronto. Agora sim. Verdade. Então, gente, e aí? O que vocês têm para compartilhar aqui com o grupo maior? Como é que foi a conversa? O que veio? Olha, foi muito bom. Eu vou deixar a Silmara falar pela nossa dupla. Viu, Silmara? Ela conceituou tão bem. Não. Bom, o que nós discutimos sobre Deus, o significado de Deus, nós chegamos à conclusão de que a percepção de Deus é algo que vai se modificando com a maturidade espiritual. Eu me relembrei que quando eu era católica, que eu ia lá me confessar, aquele Deus era um Deus punitivo, né? Então você tinha que rezar 3 Ave Marias, 4 Pai Nosso, para ele poder me perdoar. E hoje a concepção dele é de um pai amoroso, paciente, e que não dá para definir. A gente consegue sentir Deus, mas que no nosso estado evolutivo hoje é impossível. Queremos entender na plenitude o que esse pai amoroso efetivamente é. Certo. Então foi isso que nós... Muito bom, Silmara. E que outras conversas aconteceram? Quem mais gostaria de trazer? Sara. Eu e a Selma conversamos. Então, a crença em Deus, para mim, para nós, né, conforme nós falamos, é uma coisa assim natural. Parece que já nasce com a gente a partir do momento que você começa a
ver toda essa criação maravilhosa, para começar do universo, das estrelas, do céu, de tudo, e da gente, ser humano, né? Nosso corpo, como tudo funciona bonitinho, encaixadinho. Então é uma coisa assim tão natural pensar que para criar essa grandiosidade toda, somente um espírito grandioso, evoluidíssimo, perfeito, com tudo, né? Não tem como negar, né, a existência, a crença em Deus. É uma coisa muito natural. Selma, complementa. Concordo. Nós conversamos isso mesmo, Fátima. Foi isso que a gente conversou. Né? Acho que nem tem o que complementar, foi perfeito. Muito bom. Mais alguma contribuição? No nosso caso, a conversa foi mais no sentido, acabou indo mais no sentido de literalmente o que seria a constituição assim de Deus. O que é Deus? Ele está em tudo, ele é alguma coisa, ele está... Então, assim, acho que o conceito de que ele está presente em todos os locais, em todos os... é consenso. Mas de que forma isso se daria é uma coisa que a gente só pode, neste momento, acho que exercitar analogias, né? Deus é uma presença, é dentro de nós, é uma energia, só analogias, porque como fala, se eu não me engano, a pergunta 15, né, do Livro dos Espíritos, a gente ainda não tem a capacidade intelectual de entender com uma certa completude tudo que é Deus. Então, do nosso ponto de vista, ele é assim, ele é eterno, perfeito, e o exemplo de perfeição em tudo, está presente em todos os lugares, seja conosco, seja dentro de nós, enfim, e incorpóreo. Vamos ficar por isso e nos basta por enquanto. É isso. Então, posso falar um pouquinho? Algo mais? Alguém gostaria de trazer? Rafa. Rafa, diga, Rafa. Eu estava com eles na sala, porque assim, há muito tempo atrás, resumindo, eu assisto outras coisas, física quântica e tudo mais, e aí eu vi o cara falando, explicando, e assim, é uma coisa muito abstrata, é muito difícil definir, uma coisa tão grande, mas enfim, me soou bem ao ouvido, mas eu já cheguei a questionar e me falaram que da doutrina espírita, o que foi passado, o que acredito, é mais ou menos assim, que Deus criou tudo, mas ele não é tudo, ele está presente em tudo, mas não é tudo. E esse, outra pessoa que eu sigo, falou que Deus criou tudo e que ele é tudo, como assim, se tudo tivesse Cortou. Rafa, cortou. Cortou, Saiu fora. Bem na parte que eu queria entender, ouvir. Deve ter caído a conexão dele. Bom, eu e a Jussara vamos falar enquanto o Rafa não volta. Eu e o Gilberto, a gente meio que também chegou à conclusão que Deus, ele se manifesta uma forma fácil da gente, uma forma simplória de enxergar Deus, é olhar a natureza, né? Como ele se manifesta, como é maravilhoso a forma que ele se manifesta na natureza. Quando a gente olha as montanhas, o mar, as flores, né? A natureza para mim, exemplifica Deus da forma mais pura, linda e simples. E a gente também falou sobre Deus, uma parte que não é muito legal, que as pessoas colocam, quando falam de Deus, falam de um Deus castrador, né? Em punição, né? Deus punitivo mesmo. E isso afasta muitas pessoas, né, da religião, de um modo geral, principalmente os jovens. A gente também colocou isso, que é um assunto que também dá pano para manga, né? Mas, completando o que é Fernanda e o Fernando? E o Rafael. É Fernanda e Fernando?
Fernando. Né? E falando isso que eles falaram também, que eu estava prestando atenção, que nós somos, eu acredito que a gente é tão insignificante perto de Deus, a gente tem tanto a aprender, existem tantos mistérios, está muito longe da gente. É muito complexo. Eu vejo assim, sendo muito complexo. Da mesma forma que é tão simples a presença dele aqui, é muito complexo também. Acho que a gente é muito cru ainda, para poder entender muita coisa. Muito bom, muito bom. O Rafa voltou, Jorge. Oi, Gil. O direito de falar, né? Vai, Rafa. Eu fiquei falando aqui sozinho. O Rafa, a gente quer ouvir o que você tem para falar. Rafa, complementa, por favor. Enfim, não, a minha dúvida, assim, não sei, eu achei interessante esses dois pontos de vista, que Deus criou tudo, mas ele não é tudo, ele está presente, mas tudo não é ele. E é essa outra questão que eu vi em outro lugar, que ele criou tudo, mas está tudo como se estivesse dentro dele. Acho que é uma forma, uma alegoria para explicar para a gente. Achei interessante, assim, porque tudo está conectado, você faz mal para alguém, está fazendo mal para você também, como se fosse, né, tudo a mesma coisa, né? Tudo veio do mesmo lugar, mas que ele seria tudo também, não só criou tudo, está presente em tudo. É meio complexo, né? É interessante que você traz, a gente vai conversar sobre isso, talvez não tanto hoje, mas vai ter outras aulas que a gente vai falar da natureza, né? Os atributos de Deus. E há vários sistemas, né? A gente fala de panteísmo, né? Onde Deus se confunde com a própria criação, a natureza. Mas para o Espiritismo, Deus não se confunde com a criação, né? Nós somos nós, Deus é Deus, né? É óbvio que ele está onipresente né, certamente influenciando em tudo, mas não se confunde. A gente vai entender por quê, tá? Mas guarda essa questão aí, a gente vai falar mais sobre ele. Mas eu acho que logo quando alguém mais gostaria de trazer alguma coisa antes da gente... Eu gostaria. A gente conversou um pouco sobre a primeira definição que Kardec... Deus é o princípio vital de todas as coisas. Esse primeiro princípio, onde ele se encaixa. Porque quando você pensa num princípio do globo terrestre, trilhão, não sei quantos tempo atrás, não sei o que lá tal, existiu, você tem cientificamente um princípio, né? E como nós temos que andar junto com a ciência, quando é esse princípio? No conceito de vocês. Tá, você fala no conceito espírita. Sim, no conceito espírita, porque quando você traz, então, quer dizer, tudo, sei lá, é tudo causa, efeito, tudo tem um princípio. Quando se define esse princípio? Em que, sabe, porque bilhões de constelações, estrela, natureza, enfim, mas se ele é o princípio, qual é esse princípio? Ou não sei se você está falando e eu interpreto corretamente, quando foi esse princípio, né? Sim. Quando é que... Aqui tem uma outra questão no Livro dos Espíritos, agora eu não lembro o número, 100 e tralalá lá para frente, que Kardec pergunta para os espíritos, né? Que se Deus criou todos os espíritos do universo, houve algum momento em que ele criou o primeiro... Eu não lembro bem como que é a pergunta, tá, gente? Tô passando o conceito. Houve um momento em que ele criou o primeiro espírito, ou teve em algum momento que ele não tinha criado nada ainda? E aí entra num outro conceito que é extremamente difícil da gente compreender, eu acho, né, que é extremamente difícil a gente compreender, que é da eternidade de Deus. Os espíritos respondem, faz sentido você pensar que Deus em algum momento foi ocioso? Que ele estava lá parado no universo, no ócio? Então, assim, Deus sempre criou. Ad eterno, nunca teve um início à criação de Deus. O que teve foi a nossa criação. Então, eu, individualmente, Fernando, tive um início. Vocês, individualmente, porém, ele sempre cria, sempre criou e sempre criará.
Então, o conceito de início é um pouco relativo. Se você está falando num contexto mais abrangente da primeira matéria, primeiro espírito, ou primeira estrela, ou primeira... Acho que nunca existiu. Tudo é infinito e eterno e ele sempre criou. E individualmente, dentro da criação, você pode ter algumas coisas pontuais que surgiram, mas é por isso que, assim, alinhar isso com o entendimento científico, eu também nem acho muito complicado. Porque nosso conhecimento científico também, convenhamos, ele é muito infantil ainda. Limitado. Muito limitado. Até dentro do que a gente consegue observar. Se a gente for parar para pensar que do universo todo a gente só consegue estudar, e nem isso a gente consegue compreender ainda, só 4% de tudo que existe, que a gente sabe que existe, e nem esses 4% a gente ainda consegue compreender totalmente, então convenhamos que a gente sabe muito pouco, né? Muito caminho. No meu grupo, eu perdi um pouquinho infelizmente, meu som caiu, e eu caí uma vez, mas a gente conversou mais a respeito da crença em si de Deus, né? Que a gente percebe que muita gente fala de Deus na hora que está alguma coisa ruim acontecendo, no momento de dor, né? E, na verdade, o que a gente percebe, o nosso trabalho de buscar a presença de Deus em nossa vida, né, é trazer Ele para o nosso dia a dia, né? Esse trabalho do estudo e de trabalhar a espiritualidade, muito mais no sentido de trabalhar a nossa crença, a nossa fé, mas nas pequenas coisas, no dia a dia das nossas vidas, né? Um trabalho de sintonia com a presença, né, do divino na nossa vida, né? De sentir que Ele é parte de nós, e para a gente estar trabalhando essa evolução é um trabalho contínuo de falhas, de aprimoramento, né? De acreditar o tempo todo, de se olhar nossas condutas, quanto que a gente está alinhado com os ensinamentos, né? Dos princípios da lei divina, né? Do que a gente respeitar o próximo, né? E atuar no nosso dia a dia. Então, é muito mais avaliar o nosso aprimoramento, né? As nossas falhas e trazer Deus e a nossa fé para o dia a dia, nas coisas simples, e não só nas grandes questões, entendeu? Eu acho que a gente conversou mais sobre isso antes de eu sumir. Muito bom. E eu acho que tem a ver, e é interessante, né, no relato de cada um de vocês, são diferentes aspectos, né? Alguns coincidem, outros são particulares, mas todos têm a ver com a questão de Deus, né? E eu acho que são esses os aspectos que a gente quer explorar aí nessa e nas próximas aulas. Mas antes de a gente passar para o próximo passo, só pergunta se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, ou, enfim, que a gente ainda não tenha ouvido. Eu gostaria de falar alguma coisa. Sim. Eu não acabei não participando aí das dinâmicas, que eu cheguei um pouco atrasado, até peço desculpas a todos. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito do que eu entendo como Deus, né? Eu costumo comparar com Deus como um grande aquário e nós somos os peixinhos, né? Ou seja, nós estamos inseridos em Deus, né? E não importa o quanto você nade, você jamais estará afastado dele, porque você está contido nele. Você pode ignorá-lo, você pode dizer que ele não existe, mas ele, de qualquer forma, ele faz parte daquilo que te sustenta, né? E a Deus tudo cabe, tudo é possível, mas é um Deus muito discreto, né? É um Deus que, apesar dos poderes que ele tem, né, de construir todo o universo, ele se coloca discretamente em toda a sua criação e não demanda nem que o ame, né? Ele demanda que nós sejamos felizes e que a gente entenda que a jornada é nossa, né? Por isso, inclusive, que cada um de nós carregamos um selo, né? Que é a nossa consciência, que é aquela que vem nos dizer aquilo que é certo e que é errado, né? Que nos permite tomar, né, a nossa primeira decisão moral lá nos confins das vidas passadas que nós já tivemos, e que reforça realmente a importância de Deus, não só para nós, como para todo o universo, né? Quando você não tem essa consciência, é capaz até de você acreditar que você é Deus ou que Deus está na esquina, né? Mesmo a humanidade mesmo, né? Com
as religiões afins, coloca sempre o Deus como um homem, né? Como a Terra sendo o centro do universo e tudo mais, né? Isso mostra que a analogia que nós costumamos fazer de Deus é uma analogia puramente material, né? E mesmo tentamos a todo momento colocar a Deus, imputar a Ele características negativas humanas, né? Você pode pegar até mesmo os deuses romanos, né? Os deuses egípcios, todos eles têm as suas características, né? Algumas outras pré-religiões também com diversas divindades, o deus da água, o deus da terra, o deus do sol, né? Isso, e tudo mais. Deus é mais do que energia, eu diria. Deus é aquilo que nos sustenta, né? E Ele quer a nossa progressão individual, né? E que a gente consiga alcançar a nossa evolução entendendo o nosso papel, a nossa importância para todo o cosmos, né? Acho que é a hora que a gente começar a entender realmente como funciona, nós seremos espíritos do cosmos, não mais espíritos da Terra, né? Ainda somos muito pequenos ainda, estamos ainda no processo de aprendizado, mas é nesse ponto que eu acredito realmente na concepção de Deus. Aí. Muito legal, obrigado, Alfredo. Acho imagens interessantes e é bacana a gente começar assim com o que a gente já compreende ou como é que a gente entende, porque o que a doutrina espírita vai nos trazer é também um olhar, né? E assim, de que maneira isso nos impacta e nos ajuda, né, nessa relação com o Criador, né? Então, acho que aqui o Alfredo mencionou e lá no início também a Silmara e o Edson, né? Que assim, o conceito de Deus foi evoluindo ao longo do tempo, né? E ele não é exatamente o mesmo entre todos os povos, né? Outro dia eu estava ouvindo o Karnal, né? Vocês conhecem o Leandro Karnal? O Karnal, ele entre várias coisas, ele é especialista em religiões, né? E ele diz assim, não existe na Terra um povo ateu. Não existe. Pode ter ateus, mas um povo ateu não existe em momento nenhum da história, nem hoje. Todos os povos são, né, crentes em alguma coisa, de alguma forma. O que mostra, que também é uma questão que está no Livro dos Espíritos, que é uma maneira de mostrar a universalidade dessa crença, né, em algo superior a nós, né? Mas o conceito de Deus, sem dúvida, evoluiu ao longo das épocas e aqui estão algumas concepções originais, né? Então, nos povos ainda bem mais primitivos, né? As forças da natureza eram confundidas com divindades, né? O sol, a lua, né? Aqui os índios no Brasil, né? Tinha Tupã, Ceci, né? E cultuavam esses astros, vendo a grandiosidade e a grande dependência até da sobrevivência que todos tinham em relação ao ritmo, né? E ao efeito que esses astros tinham, né? E aí que vocês comentaram muito interessante, né? Que com o tempo, né, essas qualidades, essas forças foram sendo transformadas em seres humanos, né? Então os deuses, né, num determinado período da história, como aqui nos gregos, mas os hindus também têm um panteão de deuses bem grande, né? Os egípcios tinham também muitos deuses, né? E cada deus para uma coisa, né? De modo que a gente começou a colocar qualidades humanas nessas divindades, né? Até que chegou a uma concepção de um Deus único, né? Mas ainda na forma de um ser humano, né? Então, aqui está uma imagem clássica aí de Michelangelo, né? De Deus no momento da criação, o velhinho de barbas, né? Brancas, né? Que andava pelo jardim do Éden, né? No paraíso, né? E essa é muito a imagem que a tradição tem nos legado, né? E é muito curioso quando alguém, a Ide falou aí da concepção que o Espiritismo faz de Deus,
que é essa pergunta aqui, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que chama atenção nesse pequeno diálogo aqui de Kardec com os Espíritos? A pergunta me chama a atenção, né? Porque a tendência nossa, por tudo isso que você falou agora, seria perguntar quem é Deus. No entanto, Kardec, muito inteligentemente, questionou que é Deus, né? Justamente para não querer humanizá-lo, né? Justamente isso, né? Eu acho que a genialidade é a pergunta: que é Deus? Né? Então, Deus não é alguém, né? Deus é algo que não é humano, né? Ele está muito acima disso. Mas é uma inteligência, né? E suprema, ou seja, não existe inteligência superior à de Deus. Depois a gente vai ver como é que isso aí se constata. Causa primária de todas as coisas. Então, se de fato a gente for, né, indo atrás do porquê, o princípio é Deus, né? Eu acho que a ID trouxe a questão, né, se tem um início para Deus, ou que início, quando ele começa a operar, né? Eu acho que o Fernando trouxe uma ideia também interessante, mas a gente falava isso até na aula passada, né? A questão da eternidade, a gente normalmente acha que é um tempo muito longo, né? Que não tem fim, que não tem princípio. Mas quando a gente começa a chegar nesse limite, a gente começa a perguntar se realmente tempo existe, né? Ou se tempo é apenas uma ilusão que nós humanos aqui, ainda tão inferiores, estamos submetidos, né? Mas eu, sinceramente, acho que não existe tempo para Deus, né? Deus vive no não tempo, né? Então, ele sempre foi, sempre existiu. As coisas que têm esse, né, tá sujeita a cronologias, é a matéria, e somos nós que vivemos dentro da matéria. Então, nunca entendi essa aula. Oi? Não ouvi. Eu nunca entendi essa aula. Qual delas, Jussara? Que fala do tempo, que o tempo não existe. Eu nunca consegui entender, quase deixei o César louco. Eu não entendi essa aula até hoje. Tô longe, hein? O negócio comigo é difícil. Mas bom que você se manifeste, porque não é fácil mesmo, né? A gente está lidando com algo que tem uma natureza que a gente, também alguém mencionou isso antes, nós não temos nem os sentidos, né, para, vamos dizer, para segurar na mão, né, para ver, né? É como falar no cego de nascença das cores, né? Você não tem como explicar. Ele não tem esse sentido, não tem essa visão, né? Posso falar uma coisa? Sim, Alfredo. Que foi a Jussara que falou, né? Que não entende o conceito do tempo. Nunca entendi. E olha que eu fiz essa aula aí e foi uma loucura. Fiquei na mesma. Só uma questão filosófica para pensarmos. Os espíritos têm relógio? Eu vejo muito essa questão do tempo como muito mais uma questão de percepção de tempo, porque a ideia de tempo de que existe passado, presente e futuro, de uma certa forma, dentro de uma filosofia geral, acho que é um conceito que, dentro do nosso entendimento, realmente faz sentido. Agora, percepção do tempo é algo muito relativo, que aí eu acho que nós, encarnados, estamos muito atrelados e presos a essa questão de percepção de tempo, mais tempo ou menos tempo. Coisa que os espíritos, mesmo até nós, quando desencarnados, estamos menos atrelados a isso. Para um espírito, um segundo pode passar tão lentamente quanto ele quiser, digamos assim como centenas de anos também podem. Eu vejo muito, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, na verdade, não fala sobre tempo, mas fala sobre deslocamento.
E Caibar pergunta para os espíritos, né, como é que se dá essa questão do deslocamento para os espíritos, como é que eles vão de um lugar para o outro. E os espíritos falam que, né, que se deslocam na velocidade do pensamento, o que dá a entender que é uma velocidade tão absurda que a gente não consegue nem compreender exatamente o que é. E ele pergunta, mas ele tem consciência do deslocamento? E os espíritos respondem, se ele quiser, sim, ele pode ter consciência de que está se deslocando, ou ele pode simplesmente se deslocar. Então, essa questão de concepção, de percepção de tempo, eu acho que é o que mais difere, é o que é mais... Realmente foi o que o Alfredo, né? Perdão, não gravei o nome. Foi o que o Alfredo falou. Eles não têm relógio. Então, para eles, um segundo pode ser realmente um segundo, pode ser uma percepção muito mais extensa, pode ser nada. É uma coisa que, para nós, é difícil porque nós estamos presos ao ritmo da matéria, à renovação da matéria, ao nosso dia e noite, né? A gente está muito preso a essa concepção temporal. Né? Muito bem colocado. É verdade mesmo, viu, Jorge? Na verdade, nós estamos habituados naquele sistema de princípio, meio e fim, certo? Então, para nós, o tempo está muito ligado a essas coisas, mas a colocação do Fernando aí, do Alfredo, está correta realmente, né? Na questão do nosso deslocamento espacial, cósmico, é tudo através do pensamento. Então, você vê que o tempo perde esse sentido que nós estamos habituados, na verdade? Agora, voltando na questão de Deus, nesse princípio, começo, meio e fim, nós vamos deparar, só vamos conseguir entender melhor a natureza divina, a natureza de Deus, à medida que nós formos evoluindo em aprimoramento espiritual e tudo mais. Quando chegarmos lá, beirando a Ele, é que nós vamos poder entender que, na verdade, Deus é uma substância, é um ser primário, fonte primária de todas as coisas, que está fora dessa concepção de princípio, meio e fim. Entenderam? É uma coisa que existia. Antes, por quanto tempo existia antes? Quem pode dizer isso? Mas, na verdade, é fora desse princípio, começo, meio e fim. Então, essa é uma questão muito lá para frente. Não devemos pensar nisso agora. Devemos pensar que somos uma criação de Deus. E, na verdade, como nós criamos alguma coisa, um projeto que nós fazemos, nós conhecemos tudo, todos os detalhes dos nossos projetos, das nossas criações. A mesma coisa Deus, se Ele criou esse nosso universo, particularmente a nossa vida aqui terrena também, Ele sabe de tudo, é claro, com uma obra que Ele criou, uma criação como se fosse nossa também. Esse é um paralelo que nós devemos ter como referência, na verdade, né? Só para fechar a questão, complementando, inclusive. Deus não tem relógio, né? Mas Deus também não tem pressa, porque tudo é baseado em percepção. Nós temos a percepção do tempo baseado na encarnação que nós temos hoje, a encarnação do relógio, a encarnação de ver o sol, entre aspas, nascer e se pôr, né? Porque nem isso acontece, é as terras que giram em torno do sol. E ainda nós falamos que o sol nasce e o sol se põe. Ainda mostrando que o homem ainda se coloca muito no centro da história, né? Então, faz parte a gente não entender o eterno, porque a gente tende a pegar o eterno com a nossa régua temporal, tentando transportar o tic-tac das horas para uma escala que nem chega perto do que significa o tempo divino de Deus, né? Então, esses são os pontos aí que a gente tem que colocar, né? É difícil a percepção mesmo, porque a nossa percepção ainda é extremamente terrena. Um dia, quem sabe, se Deus quiser, a gente vai ter essa percepção. Se eu puder falar um pouquinho. Sim, Daniela. Eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando. Eu acho que o mais difícil também, em termos de falar de tempo, é você saber que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, por exemplo, você fala, sei lá, eu quero um emprego, um exemplo, né? Hoje muita gente está desempregada. Aí você fica lá 1, 2, 3 anos, às vezes sem emprego, 4, aí você fala, poxa, né? Cadê Deus? Deus não existe e tal. Poxa, pedi tanto, rezei tanto. Aí lá na frente acontece alguma coisa e aí você percebe que aquilo não aconteceu no tempo que você imaginou que seria correto, porque não era para acontecer, porque não era o melhor para você. Eu acho que a gente está muito ligado a essa questão do tempo, nesse sentido de achar que o que é bom para a gente
está no nosso tempo, e às vezes não está. E eu percebo que no Espiritismo, eu frequento a Igreja Católica, inclusive fui batizada, tudo, isso fica muito aberto, assim, às vezes. Eu acho que no Espírita eles explicam bastante, e eu acho que eles aprofundam mais isso, que tudo tem seu tempo, né? Eu acho isso legal. Eu percebo que as pessoas que frequentam e têm o Espiritismo como a sua religião, parece que são até mais pacíficos em relação a determinadas coisas. Eu acho que talvez por conta disso. Acho que sabem esperar um pouco mais. Não sei, posso estar enganada, mas é a minha percepção. Não, tá ótimo, Daniela, que você trouxe. E a gente vai explorar isso quando a gente falar de providência divina, né? Que é o que eu só estou entendendo que você está trazendo, é a nossa expectativa e aquilo que tem que vir na hora correta, né? Agora, Deus tem o tempo dele, que às vezes a gente não entende, né? Não entende, né? O que é o melhor para a gente, né? Exato. Então, e é o que eu estava discutindo até com a Lê, né? Eu acho que Deus está em tudo, e às vezes é difícil a gente acreditar em algo que a gente não vê e ter que esperar por algo que a gente não sabe quando. Eu acho que tem essa questão do tempo aí que vocês estão falando. Mas o Marco trouxe uma forma interessante, que sem dúvida essas questões aparecem e são legítimas, mas o importante é saber que Deus existe, né? E a gente vai ver que esse universo não teria essa perfeição, a inteligência que está manifesta em tudo que existe, se não houvesse um Criador com essas qualidades, né? Então, importante para a gente saber que sim, Deus existe, né? E esse é o pilar da doutrina espírita, o primeiro, né? Tudo decorre disso. Quando Kardec conversava com alguém, a primeira pergunta que ele fazia é: você crê em Deus? Porque se você não crê em Deus, a conversa tem um rumo. Se você crê em Deus, tudo o resto é deduzível, né? Tudo o resto você pode argumentar se essa crença já está instalada. Então, ela é muito, muito central, muito importante. E a gente comentou que o sentimento da existência de Deus é instintivo, né? Está em todos, né? Todas as pessoas, em todas as épocas. E isso, para os espíritos, é a evidência de que Deus existe, né? Então, mais uma consequência desse princípio, né? De que não há efeito sem causa, né? E muitos se perguntam, mas será que Deus não é uma invenção do homem e que a gente tem que ser educado assim, a acreditar nele, etc, etc? Então ele diz, poxa, mas se fosse assim, por que que os selvagens também teriam esse sentimento? Eles que não foram educados, né? Então aí a gente vai vendo também a forma como Kardec vai conversando com os espíritos, que é uma delícia, né? Eu acho que ler o Livro dos Espíritos na íntegra é sempre um prazer, assim, uma descoberta. Alguém ia comentar algo? Bom, e aí no comentário da questão 11, ele fala, né, como que a ideia vai evoluindo, né? Ele diz, olha, o homem confunde muitas vezes com a criatura, né? O Deus confunde Deus com a criatura, cujas imperfeições ele atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz uma ideia mais justa da divindade e ainda assim sempre incompleta, mas conforme a sã razão, né? E esses são os passos que a gente tem dado, né? Como entender, como viver, como ter Deus ao lado, como disse o Alfredo, ou a Clarissa também, não só na hora ruim, mas em todos os momentos. Tudo bem até aí? Só um comentário interessante, eu acho, Edson. Quando a gente olha as diferentes religiões da antiguidade para hoje, a gente vê muito isso que está descrito nessa questão como verdade, né? A gente vê, por exemplo, religiões que hoje são tidas como mitologia, né? Porque já não são mais vistas como religiões ou crenças, e sim que evoluíram. Se você pegar nórdica, egípcia, romana, ainda você tem aqueles seres que são como se fossem humanos, mas com poderes, né, deusificados, né, vamos dizer assim, que regem, mas que também tem orgulho e tem egoísmo e tem raiva e tem...
E à medida que os anos e as épocas e as eras vão passando, isso vai se depurando. Então, vai vendo o quão vai perdendo sentido certas humanificações que a gente fazia da divindade, né? E é interessante, Fernando, muito bom sua observação. Um amigo sempre fala assim, né? A gente endeusa os homens e humaniza Deus, né? E a gente tem que botar as coisas no devido lugar. Gente, eu me lembrei de uma historinha de um sujeito que teve a oportunidade de falar com Deus, né? E aí ele chegou para Deus e perguntou: Deus, o que é 1 bilhão de anos para o senhor? E aí Deus respondeu: 1 segundo, meu filho. Né? Aí o cara pensou mais um pouquinho: Deus, o que é 1 bilhão de dólares para o senhor? 1 centavo. Né? Aí pensou mais um pouquinho: Deus, me dá 1 centavo. Aí Deus falou: espera um segundinho. Então, para mostrar as nossas diferenças de escalas, né? Quando a gente fala com Deus, estamos falando de uma outra dimensão muito alta, né? Só para completar, gente, nessa parte aqui ainda falando sobre se podemos ver a Deus, eu acho que vocês mesmos comentaram que a natureza íntima de Deus ainda nos escapa, né? E não tem nenhum problema com isso, né? Nós não temos todos os sentidos. E os próprios espíritos dizem que um dia sim vamos poder compreender completamente o mistério da divindade quando não tivermos mais o espírito obscurecido pela matéria, né? Quando tivermos, por nossa perfeição, nos aproximado cada vez mais de Deus. E aí sim a gente terá essa noção como Jesus com certeza teria, né? Tem. Né? Então, no Evangelho, quando Jesus profere o sermão das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então, a gente sabe que é esse o esforço que a gente faz, é essa tarefa nobre da religião, que é fazer essa religação com Deus. Né? Não só nos momentos ruins, como foi comentado aqui pela Clarissa, mas em todos os momentos. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa aula. Alguma questão a mais sobre hoje? Esse assunto a gente vai continuar na próxima. Algum esclarecimento, alguma observação? Eu queria comentar um pouquinho sobre a ligação a Deus, né? Que a gente fala muito, Deus existe? Existe. A gente percebe? Não, a gente não consegue ver Deus, né? A gente que tem a tendência de olhar muito o lado material e quer ver o velhinho de barba, né? Entre aspas. Aí você fala assim, poxa, e como é que eu posso sentir a presença de Deus? Acho que tem diversas formas de você sentir, né? Mas, principalmente no momento de oração, né? Você consegue se ligar a Deus e fazer com que aquilo que você esteja clamando ou aquilo que você esteja agradecendo, né? É algo que Deus pode sim, né? Vir a conhecimento de Deus, porque Deus, apesar de nós sermos pequenininhos perto dele, ele de forma alguma nos esqueceu, não é verdade? Porque se ele nos esquecesse, não seria Deus, né? Se ele nos criasse para falhar, ou seja, para nos descartar, se nós falhássemos, também não seria Deus. Se Deus só nos quisesse nos ver sofrendo eternamente, né? Até como algumas religiões até colocam, não seria Deus. Né? O meu filho mesmo, um dia ele me perguntou, acho que eu já até falei isso uma vez para Fátima, fala assim, pai, existe o inferno? Eu falei, filho, existe, né? Aí ele falou assim, mas as pessoas que estão lá não ficam tristes? Aí eu falei assim, sim, ficam tristes, por isso que Deus dá a oportunidade deles voltarem e resolverem as faltas que eles tiveram para eles estarem lá. Aí ele olhou para mim, uau, pai, entendi. Perfeito. Não perguntou mais, já tinha entendido, né? Então, Deus, de momento algum, ele nos quer ver sofrer, né? Acho que as experiências que nós passamos são experiências dolorosas, né? Sem dúvida que
que são assim, tudo mais, mas também nós temos o outro lado, as experiências boas, né? Para que tudo nos dê o quê? A vivência, a experiência de você ter a experimentação daquilo que eventualmente você estudou no mundo espiritual. Porque se fosse só estudo, não precisaríamos estar encarnados. Só estaríamos como espírito estudando eternamente, né? Afinal, não tem relógio, então a gente estuda para sempre, né? Mas e o experimentar? E o quanto entender? Só a experiência mesmo que vai trazer, né? Então Deus quer que nós experimentemos, multipliquemos os nossos talentos. Essa é a minha leitura. Obrigado, Alfredo. Eu acho que com isso a gente encerra a aula. Eu pedi para o Edson orientar aqui nossa conclusão. Edson, vamos lá. Eu queria cumprimentar a todos que opinaram. Olha, foi muito interessante, foi muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. E eu queria pedir para a Selma fazer oração de encerramento. Fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade de mais um estudo da noite, agradecendo aos queridos mentores e amigos espirituais por estarem sempre presentes, por nos intuírem, por nos darem o entendimento. E é com essa paz, Pai, é com essa certeza de que cada dia estamos aprendendo mais, que vos pedimos permissão para dar por encerrado a mais um estudo da noite, com a certeza que levaremos tudo que aprendemos durante toda a semana a todos os irmãos necessitados e a nós mesmos, que possamos refletir e sempre, Pai, pôr em prática aquilo que aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma delícia estar aqui com você.